Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 8 ao verso 11. Pode sentar-vos? Capítulo 5, verso 8 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Nós vamos estar vendo um pouco hoje sobre a expiação. O que é a expiação? A morte de Jesus ela não foi exemplar, ela foi expiatória. Porque não é uma morte exemplar para nós todos temos que morrer na cruz, igual ele morreu, não. Mas a morte dele foi muito mais do que exemplar, foi expiatória, ou seja, foi uma morte sacrificial em lugar de outras pessoas, em lugar de outro. Foi um sacrifício, foi uma expiação. Na lei do Antigo Testamento havia o sacrifício expiatório, a qual o sumo sacerdote ou sacerdote matavam ou imolavam animais para que o seu sangue derramado fosse perdoado a culpa de Israel, a culpa do povo de Deus. Então, a morte de Jesus nada mais é a verdadeira expiação, o verdadeiro sacrifício. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, as leis do sacerdote, as leis do sacrifício, tudo aquilo tipificava, era uma figura, uma sombra do verdadeiro sacrifício, da verdadeira expiação que haveria de vir, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo aqui, é o Romanos 5, do verso 8 ao 11, onde Paulo explica essa morte expiatória, essa justificação, essa reconciliação, a qual a morte de Cristo proporciona para o cristão, proporciona para aquele que tem a fé genuína em Jesus. Ela é explicada aqui, que pela sua morte, ou seja, pelo seu sacrifício, fomos salvos, fomos justificados. Isso é prova do amor de Deus, é prova da graça de Deus. Onde Cristo morreu por nós, sendo nós inimigos de Deus, sendo nós ainda pecadores, ou seja, um amor incondicional, um amor além do amor humano, porque o amor humano ama quando lhe é correspondido, né? Aí ele ama. Os pessoas pegam tipos ainda, né? Seja marido, mulher, pai, filho, amigos, etc. Se pisarem muito na bola, se a mulher tiver um marido, o amor pode até acabar. Mas o amor verdadeiro, o amor de Deus, tanto que está nele, pois ele é amor, como aqueles que têm o amor de Deus em seus corações, esse amor nada pode apagar, nada pode abalar. É o amor que Paulo disse lá por isso. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Não é um amor humano, né? Não é um amor terreno, mas é um amor celestial que é acima de tudo, amorado. Então, a doutrina da expiação aqui, ela é explicada em Romanos, também temos o texto em Coríntios, 2 Coríntios 5, onde Paulo vai explicar a doutrina da expiação. 2 Coríntios 5, verso 18 ao 19. Garganta ainda está 100% na mão. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 19, diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação.
Ou seja, não lhes imputando. Nós já estudamos faz tempo já a carta de Romanos, a palavra imputar, quando Abraão, a Bíblia diz Abraão creu em Deus, isso foi imputado por justiça, no grego é colocado na conta, ou seja, Deus não levou em conta o nosso pecado, não acreditou mais os nossos pecados em nós, mas ele acreditou os nossos pecados em Jesus. Através da sua morte, a Bíblia diz, o profeta Isaías diz, de forma que não tem por que explicar, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, o nosso castigo que nos trazia a paz com Deus estava sobre Jesus na cruz. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos sarados, fomos curados. Há quem diga que essa cura é só cura divina, mas essa cura é muito mais do que a cura divina. É a cura da alma, a cura do ser humano, para restaurar ele novamente para Deus, para uma vida para a glória de Deus. Então, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, ou seja, trazendo as pessoas de volta a Ele, através da morte expiatória do nosso Salvador. Gálatas 1:4 também vai dizer sobre isso. Gálatas 1:4. Diz assim: o qual cedeu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Ou seja, Cristo, qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, deste mundo, da pecaminosidade, da maldade, do engano desse mundo, para que possamos andar segundo a sua maravilhosa vontade. E tem mais um versículo aí, 1 João 2. 1 João 2. João 2, versículo 2. Olha lá. 1 João 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício, é a expiação, aleluia, pelos nossos pecados, em todo o mundo. Ele é o sacrifício. E na mesma carta, 1 João, capítulo 4, agora versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Olha lá. Nisto está a caridade, o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então não foi nós que amamos a Deus, não foi nós que buscamos a Deus, não foi nós que escolhemos a Deus. A Escritura é bem clara sobre isso. Jesus fala em João 15, eu vos escolhi, não foi vós que me escolheste. Paulo fala que Deus nos amou mesmo nós sendo inimigos de Deus. Agora João está falando que Ele nos amou primeiro, não que nós tenhamos amado, mas Ele nos amou em Cristo Jesus. E morreu em nosso lugar. E enviou o seu Filho Jesus para propiciação pelo nosso pecado. E se Cristo não tivesse vindo à terra, e não tivesse morrido naquela cruz, um sacrifício santo e perfeito, não haveria salvação para nós. Nós poderíamos tentar por todas as nossas forças humanas, ser moral, ser uma pessoa boa, mas infelizmente não conseguiríamos ser perfeitos aos olhos de Deus. Pois o profeta Isaías disse que a nossa justiça para Deus são o quê? Um taco de imundícia. Então toda a nossa justiça, todas as nossas justiças para Deus não passam de taco de imundícia. Então o que nós precisamos primeiramente, crer em Cristo, que a justiça dele esteja sobre nós e não a nossa justiça. Que a nossa justiça é imundícia para Deus. Mas a justiça de Cristo é
para nós salvação, é para nós vida eterna. A expiação foi preordenada. Deus preordenou. Foi Deus que comandou. Foi Deus que planejou. Foi Deus que executou. Antes da fundação do mundo, Deus já preordenou a expiação. Que o seu Filho morreria na cruz para salvar a humanidade. Romanos 3º capítulo, versículo de número 25. O qual Deus propôs, olha lá, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, tanto cometidos sob a paciência de Deus. Então Deus propôs, Deus preordenou já o plano da salvação. Foi Ele. Lá em Gênesis já é profetizada a salvação nossa. Que da descendência da mulher nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. Então, Cristo é esse descendente, é este prometido. É este que, desde a fundação do mundo, já estava nos corações do Pai, que ele desceria à terra para ser o sacrifício expiatório em nosso lugar, para nos dar salvação e vida eterna. E a cruz ela mostra tanto misericórdia como justiça, os dois. Por que misericórdia e justiça? Porque se Deus se salvasse, ele não seria justo. Por que não seria justo? Porque Deus levar um pecador para o céu seria uma blasfêmia. Então qual é a justiça aí? A justiça é que alguém teve que ser punido no seu lugar. E esse alguém é Jesus. Então, na cruz é mostrado a misericórdia de Deus, o amor de Deus e a justiça e a santidade de Deus. Porque quão odioso é o pecado? Você quer saber quão odioso é o pecado? Cristo na cruz mostra quão odioso é o pecado. Porque aquela morte foi terrível, foi agonizante. O preço do pecado que ele estava carregando. O preço da ira, da justiça, da verdade, da glória de Deus. Então, a cruz mostra tudo isso. Mostra o amor, a misericórdia, a graça de Deus, mas também mostra a santidade de Deus. Como Deus olha o pecado. Como Deus enxerga o pecado. Como Deus lida com o pecado. E quando o pecado foi colocado no seu filho, a punição foi sobre o seu filho. Para nos trazer o amor, a salvação. Assim como Adão e Eva. Já preguei aqui. Quando eles pecam, eles estão nus. Aí eles cortam folhas de figueira, cobrem as suas partes íntimas, a sua nudez. Só que aquilo não é o projeto do Senhor. O Senhor chega até o jardim, onde tu estás, Adão? Adão, a casa da mãe. Aí tem toda aquela conversa, depois diz a Bíblia que o Senhor matou o animal. Catou a pele daquele animal e cobriu a nudez de Adão e Eva. Ali foi o primeiro sacrifício. Um animal inocente morreu para cobrir a nudez de Adão e Eva. A mesma coisa, Cristo morreu inocente para nos dar veste da salvação, para cobrir a nudez, a nossa vergonha, os nossos pecados, e para nos dar uma vida diante de Deus. Então, essa é a expiação. 1 Pedro 1. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro 1, verso 11. Diz assim: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem attentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça
que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Versículo de número 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, Cristo já era conhecido pelo Pai, como o Cordeiro Pascual, o sacrifício perfeito. Não me pergunte como, porque eu não sou Deus, então não tem como explicar isso. Amém. Deus sabe passado, presente e futuro. Para Ele, não existe esse tempo que existe para nós. Passado, presente e futuro. Um dia para Ele é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, pega você, seu pai, seu avô, bisavô, tataravô, e pega lá um monte, pega 1000 anos. Para Deus, foi um dia somente. Então, essa é a sabedoria de Deus. A morte de Cristo, a expiação foi predita. Isaías 53, é o que nós já comentamos aqui hoje. Ela foi predita, ou seja, pelos profetas. Isaías 53. Isaías 53, versículo de número 4 ao 6. Diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si. Quem tomou sobre si? As nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora o versículo de Isaías mesmo, do 8 ao 12, do mesmo capítulo. Versículo 8. Diz assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou a morrer, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui está mais claro do que o dia, a morte expiatória de Jesus. Não foi exemplar, não foi uma morte como de bombeiro, que dá a sua vida para salvar pessoas no fogo, mas foi uma morte expiatória, porque se o bombeiro morrer no incêndio, a morte dele não vai salvar ninguém. Não vai perdoar o pecado de ninguém. Porque ele é pecador. Ou policial, ou soldado do exército. Ou até o pai que vai salvar uma filha dele. Vê um carro, o pai empurra a filha, cai na frente do carro e morre no lugar. Por mais que seja exemplar, seja um herói, não salva ninguém, porque é a morte de um pecador. Mas aqui foi a morte de um santo. A morte do Filho de Deus. A morte de quem nunca pecou, mas que levou o nosso pecado, que levou as nossas iniquidades. Então, a doutrina da expiação, ela foi predita pelo profeta Isaías. Daniel também predita. É só Daniel 9, Daniel capítulo 9, o profeta Daniel também profetizou esse sacrifício. Daniel 9, versículo 24 ao 27.
Amém. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e será a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade do santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então aqui são outras profecias escatológicas, que também já estamos estudando Apocalipse, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o verso 24, que fala da morte expiatória. E Cristo morreria, o Messias morreria em Israel, em Jerusalém, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e cumprir as profecias e as visões. Aleluia! Quanto ao Messias. E ungir o Santo dos Santos, ou seja, trazer o Espírito Santo ao homem, trazer a salvação ao homem, trazer de novo o homem para o Santo dos Santos. O homem não poderia estar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Agora todos nós, diz a Bíblia, temos livre acesso ao trono da graça de Deus, que é hoje o Santo dos Santos. Porque quando ele morreu, o véu se rasgou. Então o Santíssimo Lugar é um lugar onde todos nós podemos ir na graça de Deus. A expiação realizada somente por Cristo. João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Versículo 29. João 1, 29. Palavras conhecidíssimas. Aleluia. João 1, 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro era o animal que os sacerdotes sacrificavam para o perdão dos pecados. Então, este é o Cordeiro verdadeiro, que vai tirar o pecado do mundo, de uma vez por todas. Vai tirar, não só perdoar, como tirar. Aqueles que serão perdoados serão libertos do poder do pecado, libertos das garras da morte do pecado, da condenação do pecado, para ter uma vida em espírito, uma vida em Cristo nova, novo nascimento. Então, essa é a maravilha da expiação. Versículo 36, do mesmo capítulo, 35 e 36. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Novamente, eis aqui o Cordeiro de Deus. Queria ficar que foi só uma vez que João Batista falou isso, mas aqui nós vemos já que no próprio Evangelho de João, no mesmo capítulo, foi 2 vezes falado. Um no dia e depois no outro dia, João viu Jesus novamente andando por ali e falou: eis ali o Cordeiro de Deus. Foi nessa feita que 2 desses discípulos que ouviram João dizer isso, abandonaram João para seguir a Jesus. Então isso é maravilhoso, né? Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o único que pode realizar a expiação e a salvação. Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos capítulo 4. Versículo 10 e versículo 12. Diz assim, 10 ou 12. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes,
e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, aqui foi uma discussão, um diálogo que houve entre os discípulos de Cristo, os apóstolos, quanto os doutores da lei, pelo milagre de Atos 6, do paralítico andando. Então, o apóstolo aqui cheio do Espírito, o apóstolo Pedro, vai falar essas palavras, que ele é o Salvador. Ele foi rejeitado pelos homens, mas, aleluia, por Deus ele foi colocado como pedra de esquina de cabeça. Se você se sente rejeitado, acha que você é rejeitado, você não chega nem aos pés de Jesus. Ele foi rejeitado pelo seu povo, pela sua família, nem os irmãos dele que sangue criam nele. Foi rejeitado por muitos de seus discípulos, pelos líderes de Israel, ele foi rejeitado também. Pelas autoridades romanas, ele foi rejeitado. E aí? Você ganhou dele, será? Então, ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitados diante de Deus, por Deus, em nome dele. Então, essa é a maravilha. Primeira Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Timóteo 2, versículos 5 ao 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Olha quantos versículos, olha quantos. E eu estou pulando um monte aqui na Bíblia de Jesus. Se você falar todos, vai ter que fazer umas 4 cultos de 1 hora cada um no mínimo, para falar de tantos versículos na Bíblia que se referem à morte de Cristo, para nossa salvação, para nossa vida com Deus, vida cristã, a sua expiação, o seu sacrifício verdadeiro, para nos trazer salvação diante de Deus. Vamos ver mais um só dessa parte, onde só Cristo pode realizar a expiação. Aleluia. Hebreus 2, versículo de número 9. Diz assim: vemos, porém, por um lado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições do príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de me chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele é minha confiança. E outra vez, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então, aqui está falando sobre Jesus, coroado de glória, Salvador, aquele que morreu na cruz para nos trazer salvação e vida eterna. A morte de Jesus foi obrigatória ou foi voluntária? A morte? É. A morte foi obrigatória. Não. Voluntária. Voluntária, verdade. Eu não foi obrigado a ir para a cruz. Se ele quisesse ter um perigo, ele não teria. Entendeu? Só que a consequência seria não haver a salvação para os seres humanos. Tanto que o Getsemane do que ele diz: Pai, se possível, passa de mim, mas todavia não seja a minha vontade. Foi voluntária a morte de Cristo na cruz, a expiação. João, capítulo 10, verso 11. Nós vamos ver isso agora.
João 10, 11. João capítulo 10. Versículo 11. Amém. Diz assim, João 10, 11. Olha lá. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele deu a sua vida. Ele voluntariamente entregou a sua vida pelas suas ovelhas. Tem mais aqui, João 10, versículo de número 15 ao 18. Diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, porque também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho de pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomar. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então ele deu a sua vida, não foi obrigado. Sendo que não quisesse ir para a cruz, não teria. Não haveria força nenhuma terrena, nem demoníaca, nem mesmo angelical, para fazer ele para a cruz, se ele não quisesse. Ele é Deus. Quando ele está lá no Getsemane, aí os discípulos dormem, depois chega no quarto, todo mundo acorda que está. Aí eles perguntam, Jesus diz, quem vocês buscam? Nós buscamos a Jesus. Aí ele diz, sou eu. Aí eles caem por terra, por 3 vezes. Judas dá um beijo no rosto dele, para identificá-lo, porque estava escuro. Jesus não era popstar, não se vestia diferente dos outros. A veste dele era igual dos outros, era um homem simples. Era um homem que não tinha aparência nem formosura dos amigos. Então, para identificá-los à noite, tinha que ser dessa maneira. Senão era tudo galileu, tudo bem igual. Aí você fala no Paraguai, no Ceará, ou lá no Peru, ou na China, é tudo igual, lá não tem. Aqui no Brasil não tem um monte de diferença, tem branco, tem negro, tem amarelo, tem azul, tem ruivo, mas tem vários países, é tudo igual. Parece que é um cor do outro. Então, ele é beijado, e Pedro pega a espada, né? Você sabe se passar, corta o orelha do soldado, aí ele já fala assim para Pedro, não precisa me defender, se eu quisesse, eu teria perdido 12 legiões de anjos, e meu pai teria mandado, acabava com tudo isso agora, até que esse mundo se fizesse. Então ele foi para a cruz porque ele quis, por amor à nossa vida, por amor para nos salvar, porque ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele deu, é expiação, não é obrigação, é expiação, não é exemplar. Porque por mais que nós demos a nossa vida por outras pessoas, podemos dar para até ajudá-las, até para salvá-las de um incêndio, de um acidente, mas jamais para salvar a alma delas. Jamais. Somente Ele tem o poder de dar a vida para salvar uma alma do inferno e levá-la ao céu. A não ser que alguém, em nome dele, dê a sua vida para Deus. Né? Que é a nossa obrigação também, dar a nossa vida para Deus. Porque a partir do momento que Ele deu a vida dele por nós, nós temos a obrigação e o dever de dar a nossa vida por Ele. Pois a Bíblia diz assim, Romanos, se um morreu, logo todos morreram. Ou seja, se Ele morreu, nós também já estamos mortos para o pecado, para o mundo e para os nossos desejos, carregando a nossa cruz, ou seja, morrendo para o mundo e seguindo a Jesus, negando a nós mesmos. Então, essa é a morte cristã. Morte para si mesmo, para viver pela causa de Cristo, pela causa do Salvador. A morte de Cristo, a expiação de Cristo, o que ela demonstra para a gente? O que ela demonstra para a gente, meu Pai? A morte de Cristo. O que mais? Muito mais que exemplo, né? O que a morte de Cristo demonstra para a gente? O que, irmão? A morte de Cristo representa para mim, como posso dizer, alienação, Salvação? salvação. A morte de Cristo, o que ela demonstra?
a graça e a misericórdia de Deus. Romanos 8:32. Porque Deus tem que ser muito misericordioso, né, para permitir o filho dele morrer por seres como nós, como eu, não sei vocês, né? Mas como eu. Para morrer pelo miserável pecador igual eu, tem que ser só Jesus. Eu acho que o outro não morreria, não. É verdade. Talvez nem meu pai, talvez nem minha mãe, talvez nem a pessoa desse mundo que mais me amasse teria coragem de morrer por mim. Alguém teria coragem de morrer por você? Você não merece? Ele morreu. Então, olha só. Que graça, que misericórdia. Não tem um Deus melhor e mais bom do que esse. Não tem nem motivo para a gente reclamar. Se for analisar pela Bíblia, nós temos mais motivo para se humilhar do que para reclamar e murmurar. Pela grande misericórdia e amor dele. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Só a misericórdia de Deus, além de Deus nos salvar, nos prometeu todas as coisas. O reino dos céus, o reino de Deus, a nova Jerusalém, o Espírito Santo e tantas outras pérolas do Evangelho, tantos outros tesouros ainda que estão escondidos, que nós seremos dados somente nos céus, onde o ouro é muito mais brilhante do que da terra, onde as pedras são muito mais reluzentes e não escravos com o tempo como os aqui da terra, que os ladrões miram, roubam, que a prata corrói, mas lá é incorruptível, lá não haverá fim, não haverá começo nem fim, será eterno. Então, a graça e a misericórdia de Deus. Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Verso 4 ao 7. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida, nos revivificou. Estávamos mortos, recebemos vida nova, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, bondade para com as pessoas más, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, aqui está a prova da graça e da misericórdia de Deus. Nos deu vida, nós ainda estamos mortos em ofensas e pecados. Tem um seriado que passa na televisão, hein? Tem filmes de mortos-vivos aí, seriados de mortos-vivos. E literalmente falando, todos nós, antes de conhecer a Cristo, somos mortos-vivos. Somos literalmente zumbis. Já estamos mortos. A palavra de Deus diz que quem crê nele está salvo. Quem nele não crê já está condenado, já está com a sentença do inferno sobre si mesmo. Já está com a morte, já está com a praga do pecado, já está um morto-vivo na terra. Sua alma e seu espírito estão mortos. Mesmo o seu corpo sendo bonito, mesmo sendo um artista famoso, sendo um milionário, a alma está podre, está morta. É um sepulcro caiado. É um fariseu, é somente a casca, mas está morto. E só ele pode dar vida. E ele fez isso através da sua morte na cruz. E até a fé que nós temos nele é um dom dado por ele, diz a Bíblia. Até a fé que você tem em Jesus não é porque você é bom,
mas é um dom que Ele te deu, de ter a fé nele. É o que está escrito aqui. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém que chegar no céu vai se gloriar. Senhor, eu estou aqui porque eu jejuei, eu estou aqui porque eu sou um crente exemplar. Não haverá isso no céu. Não haverá glória humana nenhuma ali. Todos vão prostrar-se e vão confessar, tanto no céu como na terra e debaixo da terra, que só Ele é Deus, que só Ele é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Então, todos que chegarem lá são pela graça. O que é graça? Sabe o que é graça, irmão? O que é graça? O que é graça, irmão? Favor e merecido. O que é merecido? Você não merece. Isso é graça, o significado da palavra graça. Então, só você estudar o significado da palavra graça, você já vai entender a salvação. É algo que nós não merecíamos. Mesmo assim, Deus fez para nos salvar. Nós merecíamos a morte na cruz que Jesus teve. Até mesmo mil vezes pior ainda do que aquela morte que Ele teve. Então, Ele teve aquela morte terrível para nós termos uma vida em abundância. Ele teve aquela morte terrível na cruz para nós hoje termos paz com Deus. Temos amor, temos família, temos alegria, temos um culto aqui para adorar a Deus e vários lugares dessa cidade, no mundo inteiro, que adoram o nome do Salvador. Mas Ele teve que pagar o preço. Ele teve que levar a nossa culpa. Calvino disse assim que Ele carregou a coroa de espinho para nós carregarmos hoje a coroa de glória. Ele foi despido e humilhado para que nós fôssemos vestidos com a salvação. Ele foi cuspido, escarnecido, chicoteado, apanhou com varas, foi zombado, para que nós hoje nos fôssemos glorificados, aceitados diante de Deus. Então esse é Jesus. Não tem como nós não amarmos a Jesus. Não tem como nós dizermos que Ele não nos ama. Não tem como nós pegarmos qualquer problema terreno e querer compará-lo, em vez de igualdade, com o amor de Deus, a misericórdia e a salvação por Ele nos dar. Então, nós não podemos tocar a nossa salvação por nada, nem deixar que ninguém impeça nós de servirmos a Deus e de irmos até Cristo Jesus. Aleluia. Seja mulher, seja esposa, seja marido, seja pai, seja filho, seja dinheiro, seja trabalho, seja amigo, seja pecado, seja o que for. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas eu sou pecador, não interessa, eu vou continuar com o meu pecado, mesmo que eu continue a vida inteira com o pecado. Mas eu não vou largar os pés de Jesus, porque eu sei que um dia o pecado vai ter que sair de mim, porque Ele vai me libertar. Tem que pensar dessa maneira. Não contar, eu estou pecando muito, acho que eu não vou na igreja. Aí é isso que o diabo quer fazer na sua vida. Eu estou pecando tanto, o que eu vou fazer na igreja? Mas Jesus veio para quê? Para nós. Não veio para os bons, para os justos. Ele veio para nós. Então esse pensamento é diabólico. É acusação satânica. Não é Jesus que não quer que você venha na igreja, que você peça perdão. É o diabo. Deus não dá ouvir sua oração. Você olha, tanta coisa errada que você faz, que você fala, que você pensa, que você vê. Você acha que vai na igreja lá para resolver sua vida? Isso é voz de quem? De Deus ou do diabo? Então você está dando ouvido para a voz de quem? De Deus ou do diabo? Cristo Jesus disse: venha a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não desista de Jesus Cristo. Não desista do seu chamado. Não desista do seu ministério. Não desista de ir até Jesus. Porque Ele vai te livrar do teu pecado. Ele vai dar paz à tua alma. Ele vai dar libertação à tua vida. Até hoje tem pecado que tem que ser liberto. O pastor deve ter. Todos nós temos. Ninguém é perfeito. Mas nós não vamos desistir de Jesus por causa de uma falha de um pecado. Nós vamos continuar indo até o fim com Jesus Cristo. É claro que para cada pecado é um preço, é uma consequência. Mas não devemos deixar que o pecado nos separe de Deus. Porque se Ele morreu para nos trazer de volta para Deus, para levar o nosso pecado, como nós vamos deixar o pecado agora nos separar de Deus? Se Ele morreu pelo nosso pecado. Então, chegue até Jesus com fé e com certeza. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, essa é a nossa certeza.
é a certeza da glória e da misericórdia de Deus que estão em Cristo Jesus. Na cruz é demonstrado o amor de Deus. João, 3º capítulo. Esse versículo é conhecido, hein? Eu deixo. Versículo 16. Olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí. Ele deu o seu Filho, imagina só. Agora nós vamos achar que ele vai nos rejeitar por causa do pecado. Se ele fosse rejeitado por causa do pecado, então a morte do seu filho seria em vão. Se o seu filho morreu pelo nosso pecado, é uma demonstração clara para nós que ele deseja salvar a nossa alma. Que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e que ele busca a Deus. Então, o diabo, como o apóstolo Pedro disse, ele anda ao redor. E o que ele faz? Lançar pensamentos na mente. Na minha, na sua mente, na mente do nosso irmão. Pensamentos falsos, pensamentos ruins, pensamentos de desânimo, de desistir, acusações. É isso que ele sabe fazer de melhor. Melhor do que qualquer um dessa terra. Você pega o melhor promotor de acusação que há nessa terra, não chega nem perto do diabo. As acusações. E muitas que ele faz não são mentiras, são verdades. São pecados que cometemos nele. Mas nós temos que ter o capacete da salvação. Temos que ter a perseverança na fé do Evangelho, para apagar o cargo do diabo e levantar o cabeça e dizer, não, eu sou pecador, mas o meu Salvador é maior do que o meu pecado. Eu vou para a igreja, eu vou perseverar em seguir Jesus, até o último dia da minha vida. Mesmo que ele lance no inferno, eu não vou largar dele. Esse é o pensamento. Mesmo que eu vá para o inferno, é claro que você não vai, se você tem a fé em Jesus, mas mesmo que eu vá, eu vou atrás dele, não do mundo, não do pecado. Jó disse assim, Jó, olha o que Jó disse. Ainda que ele me mate, está falando de Deus, ainda assim nele eu confiarei, esperarei. Ainda que ele me mate. Passou toda aquela prova que ele estava passando. Então esse é o pensamento que você tem que ter. É o mesmo de Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, nem demônios, nem nada possa me separar da graça, do amor de Deus em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos amou primeiro. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus. Então, essa é a grande prova do amor de Deus. E eu vou só mais uns 10 minutinhos para nós encerrarmos. A expiação também demonstra o amor de Cristo. João capítulo 15, versículo de número 13. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ninguém tem maior amor do que esse, Jesus está falando. Do que de dar a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a vida dele por nós. Olha só que privilégio, olha só que honra. Para terminar, a expiação de Cristo concilia a justiça com a misericórdia de Deus. Isaías 45, versículo de número 21. Deixa eu marcar aqui, depois nós continuamos na segunda parte, segunda-feira, desse estudo. Isaías 59, 16.
e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Então aqui está falando da salvação, da vinda do Messias, onde nós vemos conciliado o amor, a misericórdia de Deus com a sua justiça. E agora, para exemplificar, o último texto hoje que vamos ler, Romanos, 3º capítulo. Romanos, 3º capítulo, versos 25 ao 26. Diz assim. Olha lá. O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Então, na cruz nós vemos a conciliação do amor de Deus, da misericórdia de Deus com a justiça. Amor e misericórdia ao ponto de Deus dar o seu Filho para morrer nesse lugar, ao ponto de Jesus ser voluntário nesse sacrifício. Então isso é amor, é misericórdia, é graça. E justiça, porque houve um preço alto. O preço do pecado caiu sobre Jesus. O preço da ira de Deus, da justiça de Deus, foi colocado em Jesus. Então a cruz, ela concilia isso. Deus salvando um pecador e continuando sendo justo, sem ser injusto. Porque se o juiz condenar, se o juiz, por exemplo, absolveu a pessoa culpada, ele é um juiz injusto, não é? Já pensou, o cara mata a sua família inteira, o juiz vai lá, sua mãozinha, eu vou perdoar. Aí você ia falar o quê? Esse juiz não presta, né? Mas Deus não é assim. Deus perdoa, mas porque houve um preço. Lá, há 2000 anos atrás, qual foi pago pelo seu filho. Senão, não haveria salvação para nós. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos se colocar em pé? Na segunda-feira, espero que os irmãos estejam aqui, para nós continuarmos esse estudo bíblico da graça de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela sua morte em nosso lugar. Peço a Ti que renova a vida de cada um, fortaleça-nos na nossa jornada, nos ajuda a não desanimar de Ti, a não tirar os olhos de Ti, meu Deus, a não desistir de Ti. Fortalece os olhos, Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Somos miseráveis pecadores, devedores a Ti, Senhor. Tem compaixão de nós, nos lava pelo Teu sangue, nos ajuda, nos dá arrependimento verdadeiro para a vida eterna, nos dá Tua salvação, que está dentro do Senhor na nossa mente, para que possamos Te adorar, Te seguir, Te servir e Te amar com todo o nosso coração e alma, Senhor. Deus Todo-Poderoso, toda a honra e glória sejam dados a Ti e a Jesus pela expiação, pela morte na cruz, porque a Tua graça se manifestou salvando pecadores como nós. O Senhor provou o Seu amor para conosco. Então, só temos de dar graças e a Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Perdoa-nos pelas murmurações e pelo todo mal e ajude-nos a Te adorar em espírito e verdade, em nome de Jesus. Amém.